Bom dia, meus amigos. Hoje eu estou aqui para publicar o PUB-19 do projeto União do Bem, cujo título é Recuperação da Natalidade. No PUB-18, eu lhes dei o desafio de buscar uma solução para o problema da diminuição do tamanho de nossa sociedade pelo controle da natalidade. Hoje, eu quero introduzir mais algumas variáveis. Muito pior do que ver a nossa sociedade minguar é vê-la submetida a uma política de imigração que inclua povos de culturas polígamas e sem qualquer controle de natalidade, como a islâmica. Se nós não adotarmos uma política que impeça tal imigração, é certo que seremos, os cristãos, minoria em pouco tempo, tal e qual ocorre hoje na Europa, debaixo dos nossos olhos incrédulos. Pior ainda é absorver, porque somos cristãos e educados na tolerância, as ideias malditas da nova ordem mundial, que exige dos povos alvos da migração muçulmana uma aceitação incondicional do vírus que lhe está sendo injetado exatamente para matá-los. E a isso eles dão o nome de multiculturalismo, que inacreditavelmente já foi absorvido e está sendo defendido com unhas e dentes por membros da mesma sociedade infectada, notadamente na Europa. Não. Aqui nós não podemos deixar isso acontecer. Como eu disse no PUB-18, nós somos o último bastião da sociedade judaico-cristã e sabemos o bem que essa nossa sociedade fez ao mundo até hoje. Condenar-nos ao extermínio é condenar o mundo à volta da Idade Média. É ver o mundo se afastar dos ensinamentos de Jesus Cristo. Nós não temos alternativas. Só podemos reagir e impedir que isso ocorra. O processo de recuperação dos nossos valores passa por muita coisa. E não é necessário repetir aqui que toda a lavagem cerebral que o nosso povo, em particular os nossos jovens, sofreram, deve ser combatida e revertida. Sabemos, no entanto, que isso é uma tarefa de médio e longo prazos. Há tarefas mais urgentes, muito mais urgentes. A primeira delas, e isso é muito óbvio, é estancar o quanto antes a imigração de povos polígamos, entre os quais e principalmente os muçulmanos. A outra é a adoção de medidas urgentes para o aumento da natalidade, o que vai na contramão do que ocorre nos dias de hoje. Repensar os conceitos malditos que nos trouxeram até aqui para poder, com absoluta consciência, ensinar aos nossos filhos e netos uma nova visão de futuro, onde os protagonistas voltarão a ser o pai, provedor, a mãe em casa e uma vasta prole barulhenta e livre das amarras da nossa sociedade, hoje enferma, a recuperar a saúde e o futuro. Isso é machismo? Longe disso. Pelo contrário, trata-se de entregar o futuro nas mãos da mulher,
deixando-a assumir o centro dessa batalha para a perpetuação da nossa sociedade judaico-cristã. Sim, o futuro depende delas. Nunca antes a esperança de um futuro luminoso esteve tão flagrantemente depositado na mulher. Eu não estou sendo machista. Ao contrário, eu estou ajoelhado aos pés da mulher, dizendo-lhe que dela depende a nossa salvação. Guerreiras, fortes, muito mais aptas ao altruísmo do que a maioria dos homens. A elas cabe a decisão. Voltar para casa agora passa a ser uma atitude de guerra, uma postura de combate heróica pela sobrevivência do mundo livre. Para os homens, combater o inimigo é trabalhar muito, em dobro, em triplo, como nunca antes, a fim de garantir conforto, liberdade, paz e amor para essas heroínas, reassumir o papel de provedor da família, nem que seja às custas de muito sacrifício. É uma parceria da qual depende o futuro livre de cada nação cristã. Nós sabemos que homens e mulheres são diferentes, física, biológica, psicologicamente. Sabemos também que a capacidade intelectual dos dois independe dessas diferenças. A inteligência é comum aos dois, sem distinção. Entretanto, só as mulheres podem dar à luz. Dar à luz, numa situação ideal, ocupa no mínimo 2 anos e 9 meses da vida de uma mulher, incluído aí o tempo de gestação. Se formos falar das necessidades de cuidados parentais dos filhotes, até que estejam física, psicológica e culturalmente aptos a andar com as próprias pernas, a maioria dos estudos estabelece um mínimo de 15 anos, embora não haja consenso científico quanto a isso. Filhos dão trabalho e exigem dedicação. Hoje, todo esse trabalho vem sendo terceirizado e o resultado não tem sido dos melhores, nem para os indivíduos, nem para as famílias e nem para a sociedade. É uma situação delicada e difícil. Experimentamos e vimos que as mulheres desempenham quaisquer atividades do mercado de trabalho tão bem quanto os homens. Parece um desperdício ou um retrocesso fazê-las voltar ao lar. Voltar ao lar, inclusive, pode ser uma impossibilidade para uma mulher moderna, rodeada de variáveis com as quais é praticamente impossível lidar, quanto mais resolver. Isso tem sido objeto de muitos estudos no intuito de encontrar uma solução conciliatória para o problema da situação da mulher. Mas esses estudos levam em consideração a enorme e urgente necessidade de aumentar as taxas de natalidade em nossa sociedade, assim como melhorar a assistência dos pais aos filhos. Portugal, por exemplo, sabedor desses perigos que o cercam, busca soluções pioneiras. Uma delas é um programa chamado Por um Portugal Amigo das Crianças, das Famílias e da Natalidade, a ser desenvolvido entre 2015 e 2035. Esse estudo prevê algumas atitudes visando a conquista desse objetivo. Redução de 1,5% da taxa de imposto de renda para o primeiro filho e 2% para os demais. Considerar dedutíveis do imposto de renda
as despesas suportadas pelos avós, como saúde e educação. No caso dos agregados familiares com 3 ou mais dependentes, o documento propõe a redução da taxa de impostos sobre veículos, alargamento da licença maternidade para mais um ano, permitir que a licença parental possa ser usada pelos 2 cônjuges de forma partilhada. Não necessariamente o conteúdo das propostas portuguesas serve para o Brasil. Outros estudos e recomendações podem e devem ser feitos, como o incentivo a carreiras cujo trabalho possa ser feito a partir de casa, aproveitando a tecnologia já existente, priorizando o trabalho à distância para as mulheres, a fim de não afastá-las dos seus filhos e permitir que, ainda assim, elas continuem produtivas. Para incentivar ainda mais tal solução, isentar de impostos as firmas individuais assim criadas. Sim, firmas individuais de uma mulher que trabalha virtualmente, fazendo-as legais e autorizadas a emitir notas fiscais às pessoas ou empresas para as quais prestam serviço, isentas de impostos. Não há solução fácil para esse problema, mas é urgente que alguma coisa seja feita. Talvez nada se possa fazer para modificar o quadro atual, quando as mulheres, atendendo aos reclamos da própria sociedade, já se posicionaram na sua relação com casa e trabalho. No entanto, concito as mulheres a começar a pensar seriamente no recado que vão dar aos seus filhos. Não se pode perder de vista que essa tarefa não pode ser entregue ao Estado, porque a gente já aprendeu que entregar as soluções dos nossos problemas ao Estado pode ser desastroso. Ao considerar as possíveis soluções, deve-se levar essa afirmativa muito a sério, porque cabe à sociedade indicar ao Estado a melhor forma de resolver esse enorme problema que herdou das políticas desastrosas até hoje praticadas. E por isso, é necessário e urgente que a discussão sobre a taxa da natalidade e imigração seja apresentada urgentemente à sociedade brasileira, convocando a toda a participar da solução. Ao Estado deve caber tão somente obedecer aos desejos da nação e não impor sobre ela as soluções de gabinete, sempre contaminadas pelos interesses de uns, a ignorância de outros e o conforto das salas refrigeradas. É importante também não perder de vista que o retorno das mulheres ao lar terá como consequência imediata e inevitável a redução da oferta de mão de obra no mercado, com o que o salário dos homens aumentará, tornando-o mais capaz de fazê-los assumir sozinhos, como no passado, a função de provedores. Eu não estou propondo soluções. Estou apenas levantando o tema para que a nação o discuta e decida. Providências precisam ser tomadas. Não é fácil. Todos nós sabemos que não é fácil, mas alguma coisa precisa ser feita. A solução desse problema está nas mãos da mulher. Concito-a mulher a confrontar
o desejo de manter as suas conquistas, que levaram muitos anos até chegar no ponto em que estão, confrontá-las com a visão de um mundo onde uma filha, uma neta, estará vestindo burca e arrastada pelas calçadas, amarrada em correntes, atrás de um homem barbudo que a trata como objeto. Não é fácil. Mas quem disse que seria?